Vamos meditar nessa noite o seguinte tema: renovando sempre o Espírito. Aleluia. Renovando sempre o Espírito. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra e vamos meditar sobre ela. Nos ajuda a falar e ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios. Não é uma carta da prisão. Ele escreveu a segunda carta para provar sua autoridade apostólica, pois havia alguns irmãos que duvidavam do seu chamado apostólico. E Paulo, sempre dando bom testemunho, escreve essa segunda carta, que tem 13 capítulos, e o último versículo é a bênção apostólica. Vamos meditar sobre renovando sempre o Espírito. O ser humano é constituído, ele é trino, espírito, alma e corpo. Sabemos que o espírito é aquela parte íntima, no centro, e quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo habita no nosso espírito e se tornou o centro de adoração, o centro de culto, adoração, bênção. Quando o Espírito Santo habita no espírito humano, ele é capaz de renovação e desenvolvimento. Aleluia. O Espírito precisa estar sempre dominando, mas quando permitimos que o orgulho nos domine, temos um espírito altivo. Quando permitimos que certas situações nos perca a paciência, temos um espírito impaciente. O povo do deserto teve um espírito rebelde. Saul, um espírito perturbado. E assim por diante. Aquilo que você permite que o seu espírito seja dominado, ele é dominado pelaquilo que forma o caráter da pessoa. Por isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia do Senhor. Aleluia. Por que devemos sempre renovar o nosso espírito? Porque o espírito, ele não sobrevive de si mesmo. A alma, a nossa alma, ela está em contato com o mundo exterior. A alma natural, ela peca. Ela se sobressai, sobrevive, dá-se a entender pelos 5 sentidos. A visão, a audição, olfato, tato e paladar. Através da alma nós temos contato com o mundo exterior e somos tentados. A alma, ela precisa de uma renovação. E essa renovação é o Espírito que habita em nós, pelo Espírito Santo, sempre buscando ao Senhor. Sempre buscando ao Senhor e nunca evitando que coisas negativas dominem o nosso espírito. A Bíblia diz que o homem deve guardar o seu espírito.
Está em Provérbios, que aquele que é melhor o longânimo do que o valente. E aquele que governa o seu espírito melhor do que aquele que toma uma cidade. Israel se dividiu em 2 reinos, depois da idolatria de Salomão. E Israel, ou Efraim, do norte, os seus reis eram idólatras, na maioria deles ímpios, não tementes a Deus. E o profeta Oséias, profetizando para a tribo do norte, disse que Efraim, ou Israel, me cercou com engano e com mentira. Porém, Judá, que é a parte sul, ainda domina com Deus e com o santo, com S maiúsculo, está fiel. Será que ainda o nosso espírito domina? Quando Paulo foi preso para dar testemunho aos governadores, ele pregou o evangelho para Félix, Festo e Agripa. Em Atos 24, versículo 24 a 25, quando Félix quis saber dos negócios de Paulo, escutou Paulo pregar o evangelho, falar da fé em Cristo. E Paulo, tratando da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix disse assim: vai-te, entendo outra oportunidade, te chamarei. Então nós vemos que o evangelho é justiça. O evangelho é domínio próprio. O evangelho também nos convenceu que há um julgamento, há um juízo. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. E o governador Félix escutou falar do juízo, da justiça que é Cristo, e do domínio próprio, a temperança. E Paulo, tratando da justiça, da temperança, do juízo futuro, Félix, espavorido, ficou apavorado, se comoveu as suas entranhas. Diz a Bíblia que ele constantemente ouvia Paulo, como Herodes constantemente ouvia João Batista. Faraó escutava Moisés, até pedia oração. Não esquece de orar por mim. Até Faraó pedia oração. Tem tanta gente que pede oração, mas não sabe o que é alimentar o espírito para dominar a alma. Quando permitimos que as paixões, os pensamentos da carne nos dominem, isso significa que a alma, que a vida egocêntrica ou natural, destronizou o espírito. O espírito lutou e perdeu. Eu pergunto nessa noite: nós fomos chamados para lutar e perder ou lutar e ganhar? Lutar e ganhar. Porque a igreja é igreja militante, é a igreja lutadora. Em Judas 3, Judas, irmão de Jesus, escreveu uma epístola, dizendo: quero escrever para vocês acerca da salvação comum. Então Judas fez uma exposição do que é salvação, que se baseia na cruz e na ressurreição de Cristo, falando da fé, do arrependimento, mas também falou da necessidade de estar sempre renovando o espírito. Nós estamos meditando essa noite a necessidade de sempre renovar o seu espírito. Aleluia! Oração. Oração não é uma atividade para buscar socorro de Deus quando estamos em perigo. Espiritualmente,
estamos sempre em perigo. A Bíblia diz no livro de Jonas que aqueles que se inclinam para a ilusão e para a vaidade abandonam a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está estendida sobre nós, mas também o juízo para aqueles que vivem no pecado. Eu estava anteontem na zona noroeste evangelizando. Pessoas que passavam pela rua, colocando a carta nas casas. E me deparei com uma igreja ali no Jardim Santa Maria, divisa com Bom Retiro. Irmão, uma igreja, olha o título da igreja. Você pode viver sem Jesus, mas horrível coisa é você morrer sem Ele. O nome de uma igreja, na zona noroeste. Você pode até viver sem Jesus. Horrível coisa é morrer sem Ele. Quando eu parei aquilo ali, liguei o meu megafone na outra esquina, para não ficar em frente à igreja. Eu falei, atenção, eu quero explicar para vocês o que é viver sem Jesus. Expliquei que sem Jesus é aquele que não quer a palavra, que não quer ouvir, que é rebelde, que dorme, levanta e dorme, não escuta a palavra de Deus, não teme a Deus, nem lembra que Ele existe, vive uma vida como se Ele não existisse. Assim expliquei tudo, ali na zona noroeste. Mas, irmãos, renovando sempre o Espírito, com oração. Primeiro ponto, com oração. Paulo, escrevendo aos Coríntios acerca dos dons espirituais, ele diz assim: orarei com o espírito e orarei também com a mente, com o entendimento. Nós oramos em espírito, porque o Espírito Santo é o espírito de oração. Aleluia. Como é que renovamos o espírito? Meditando, observando a palavra. Eu fiz uma comparação do Salmo 119 com esse tema, renovando sempre o Espírito. E no Salmo 119, verso 4, está escrito assim: Tu, Senhor, ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. O contrário de diligência é negligência. Oxalá que os meus caminhos fossem dirigidos de tal maneira que pudesse observar a tua palavra. E no verso 8, observarei os teus testemunhos, não me esquecerei dos teus preceitos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, renovando sempre o espírito, o que é? Além da oração, observar sempre a palavra. Jesus falou que o homem que ouve a palavra e observa é semelhante a um homem que construiu a casa sobre uma rocha. E veio vento, chuva, rios, tempestade, e não abalou aquela casa. Por quê? Por quê, irmão? Você crê em Jesus? Crê. Mas será que observa a palavra? Aquele que crê e observa é igual, é semelhante àquele que construiu sobre a rocha. Sobre a rocha. E o vento, a chuva, o rio, a tempestade, vem. Tempestade de doença. Tempestade de carestia, do que está acontecendo. Lá em Vicente de Carvalho, essa semana, um irmão falou uma palavrinha assim que eu gravei. O mundo está que nem ébrio, cambaleando. Mas quanto mais o mundo cambaleia, como ébrio, mais os crentes estão firmes na rocha. Aleluia. Por quê? Porque você está sempre renovando o espírito, para que a alma não peque. Porque a alma é pecaminosa. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa será condenada. Mas o espírito, sendo renovado, porque o espírito não vive de si mesmo,
O Espírito sobrevive do Espírito de Deus. O Espírito sobrevive do Espírito Santo de Deus. O Espírito sobrevive de Deus, através da oração e através de observar a palavra. Em terceiro, através da adoração, o louvor. Salmo 56, 4. Salmo 56, 4. Está escrito: no Senhor louvarei a sua palavra. Salmo 56, 10. De novo: no Senhor louvarei a sua palavra. Então, se o crente cultivar uma renovação constante do Espírito, o que vai acontecer? Você vai estar sempre cultivando louvores. Porque o louvor é um escudo que não permite a seta do inimigo inflamar o pecado no seu coração. O escudo do louvor. Porque, irmão, hinos, cânticos, são hinos de fé, cânticos de fé. E a Bíblia não diz: tomai o escudo da fé? Toma o escudo do louvor. Não tem pecado que resiste um crente renovado com louvores. Renova seu espírito com louvores. Não tem outro jeito, irmão. Renovando o espírito com louvores. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com louvores. Aleluia. Por isso é importante o crente fazer o seu próprio culto individual. Não precisa ser muito tempo na sua casa, 8 minutos, 10 minutos. Esses dias eu falei para a Marina, puxa vida, estamos aqui em casa, tem tanta coisa para pensar, para fazer, vamos fazer um culto aqui. Pega a harpa aí, cantamos 3 hinos, oramos por os irmãos, intercessão, e lemos uma palavra. Eu leio, explico, ela lê, explica. Culto doméstico, essa prática tem sido esquecida em milhões de lares. Mas nós precisamos estar renovando o espírito, porque a alma é pecaminosa. Pedro diz assim, em 1 Pedro 2,11: abstenhai-vos das concupiscências mundanas que combate contra a alma. Então, nossa alma, ela é fortalecida quando você busca em espírito. Aquele momento que você está orando, você está agradecendo, você está chorando, você está conversando com Jesus. Tudo isso, você está renovando o espírito pelo Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos o que pedir. E nossas orações não são perfeitas. Mas o Deus perfeito sabe interpretar. Como muitas vezes eu escuto aqui o nosso pastor dizer: sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes há um pensamento que não agradou a Deus, né? Ou não é? Somos pecadores, mas não conformados para viver no pecado. Pecadores libertos da prática do pecado. Pecadores por natureza, não pecadores na prática. Porque João escreve, lá na carta de João: quem vive pecando é filho do diabo. Porque ele peca desde o princípio. Mas aqueles que nasceram da palavra, que nasceram de Deus, não vivem pecando. Por quê? Porque a semente permanece nele. É a semente que te sustenta. A semente é a palavra de Deus. O salmista diz assim: sustenta-me, Senhor, pela tua palavra, para que espiritualmente eu viva. Anote aí 2 salmos, o 119, 116 e 117. Sustenta-me, serei salvo. Olha aí, irmão. Serei salvo no dia a dia. A palavra te sustenta, porque você está renovando o espírito com a palavra, e você está sendo salvo diariamente do poder do pecado. Olha aí, 119, 116. E de contínuo me recrearei nos teus estatutos. No 117. Sustenta-me, serei salvo, e de contínuo me recrearei, terei prazer mais e mais
na sua palavra. Então, irmão, renovando sempre o espírito, para que a alma não pegue. Agora, veja bem, o profeta Ezequiel, todos conhecem essa profecia: tirarei de vós o coração de carne, de pedra vos darei um coração de carne. Só que tem um texto lá em Ezequiel 18:31, que ele diz assim: criai em vós um coração novo e um espírito novo. Criai em vós. Por quê? Porque o homem é que deve se converter. Ezequiel 18:31. E no 32 ele diz assim: não tenho prazer naquele que morre. Convertei-vos e vivei. Como é que o crente deve viver? Renovando o espírito. Ele está sempre convertido. Mas se deixar de renovar o espírito, você vai esfriando, 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 esfriando. Vai perdendo o sentimento. Já não tem vontade de jejuar. Já não tem vontade de ler a Bíblia. Já não tem vontade de cultuar, de cantar, de fazer exercícios espirituais. Que é importante. Hebreus 13:15 fala de exercícios espirituais, o fruto dos lábios que confessa o nome de Jesus. Vê lá, Hebreus 13:15. Exercícios espirituais, o fruto dos lábios que confessa o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Renovando sempre o espírito, a nossa alma não peca. Somos pecadores, né, irmãos? A alma, ela está em contato com o mundo exterior através do corpo. E o nosso corpo também é santo, é obra de Deus, né? Obra de Deus. Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Paulo teve trabalho com os coríntios, viu? Que os coríntios gregos vieram de uma vida de devassidão, de imoralidade, de orgias, e ficaram agora perturbados com a mensagem do Evangelho. Essa boa nova que ensina que o corpo é criação de Deus. E Paulo falou isso lá em Atenas, capítulo 17 de Atos. E em 1 Coríntios 6:20, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Você está sentadinho aí escutando a doutrina de Deus. Você está prestando culto com o seu corpo. Você dobra o joelho. Paulo diz aos Romanos: eu imploro que vocês ofereçam o corpo em sacrifício vivo. Porque o crente tem que estar vivo, né? O crente morto no espírito, em pecado, é um sacrifício morto. E o animal tem que ser um animal vivo, no sacrifício dos sacerdotes. E limpo, vivo e santo, vivo e limpo. Assim deve ser o crente. Se ele estiver buscando renovação do espírito constante. Então diz aqui, ó: não desfalecemos com as lutas, né? Ainda que o nosso homem exterior, o que é o homem exterior? É o corpo que vai envelhecendo, vai se corrompendo. O interior, o que é o homem interior? É a alma e o espírito. Contudo, se renova de dia em dia. O crente não pode ficar muito tempo sem renovação, porque a nossa leve tribulação produz um peso de glória. A nossa momentânea tribulação produz uma glória eterna. Irmãos, por que Paulo viu o terceiro céu? Por que Paulo foi arrebatado até o paraíso? Porque senão ele não ia aguentar as lutas. Ele tinha que ver palavras inefáveis, indescritíveis. Ele tinha que ver para poder aguentar
o que ele tinha que aguentar. E trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Nós sabemos que Paulo sofreu muito por amor ao Evangelho. Mas se ele não tivesse visto o terceiro céu, o paraíso, talvez não aguentaria. Existem 3 céus, né? O céu periférico, que é o trovão, a chuva, a geada, o orvalho. Está tudo no livro de Jó. O céu periférico. O céu estelar, ou celestial, que é o sol, a lua, as estrelas, os astros, que não têm inteligência, mas que se movimentam inteligentemente pela mão de Deus, né? E tem o reino de Deus, que é o terceiro céu, o paraíso, onde Paulo foi. E onde todos os salvos estão, mais vivos do que nunca. Eu me lembro de ter falado para o meu pai: pai, o dia que o senhor partir, o senhor estará mais vivo do que nunca. Lembra da palavra de um grande evangelista? Que falou: olha, quando vocês verem que eu morri, não acreditem. Não acreditem nessa notícia, porque eu estarei mais vivo do que nunca. Apenas mudarei de endereço. É como você está na cozinha e tomba na sala. Entrou na sala do banquete. Paulo explica isso em 2 Coríntios 5:8, nesse mesmo livro. 5:8. Para aqueles que pensam que quando parte a alma está dormindo, não está não. Olha aqui, 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Agora veja o 9. Pelo que muito desejamos ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Paulo tinha um desejo que o consumia, de agradar a Deus. Irmão, lamento dizer, às vezes falta para nós esse desejo que consome você de agradar a Deus. Tudo que desagrada, você tem que deixar de lado. Isso não faz mal, mas às vezes faz. O pecado faz mal para a alma, mas a palavra de Deus faz bem. Tem um salmo que diz assim: fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Quer anotar o salmo? Anota aí, Tonhão. 119:65. Fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra, que deste ao teu servo. Então, irmão, a palavra de Deus faz bem para o espírito. Ela renova o seu espírito. O momento de oração, mesmo você não sabendo orar, renova o seu espírito. E a vontade de cantar. Que nem eu estava vindo para cá à tardinha e me lembrando de um louvor que eu não conhecia. E cantei aqui no domingo passado, na escola dominical. Estava só no meu pensamento. Quando eu cheguei aqui e abri, é o 300 e... é o hino 397. Eu não conhecia. Aprendi aqui no domingo e vim lembrando no caminho. O que é isso, irmão? É o louvor alimentando o meu espírito. Você lembra de louvores? Às vezes você lembra e não canta, irmão. Põe para fora. Põe para fora. Põe para fora o louvor, que Deus vai renovar o teu espírito. Põe para fora as coisas de Deus, que Deus vai renovar o teu espírito, né? Está escrito aqui, ó, de dia em dia, de glória em glória, de força em força, diz o Salmo 84:7. Os que habitam na casa de Deus, bem-aventurados são. Os que habitam na sua casa vão caminhando de força em força. Agora, quem deixa de congregar vai de fraqueza em fraqueza, de fraqueza em fraqueza. Estou fraco. Porque não congrega, não lê a Bíblia e não lembra dos louvores. O espírito vai perdendo a renovação. Lembre-se que eu falei aqui. O espírito não sobrevive de si mesmo. Ele entra em contato com o Espírito de Deus pela oração sincera. Aleluia!
Né, irmãos? Nossa alma é pecaminosa, mas ela não tem domínio. Não deixa ela ter domínio. Alimenta o espírito, que a alma fica quietinha. Salmo 131. O que o salmista falou? Fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada. A criança desmamada para de chorar, né? Ela mamou, fica quietinha. Dá leite para a sua alma, irmão. Se você der leite para a sua alma, que é a palavra, você está fazendo o quê? Qual o tema dessa mensagem? Renovando o seu espírito. Dando leite para a alma, você está renovando o seu espírito. 1 Pedro 2,2. Desejai, como meninos novamente nascidos, o leite racional, leite espiritual, para crescer. Né? O crente só cresce, mesmo o crente maduro, viu, irmão? Que está caminhando para a maturidade, precisa do leite, porque pastor também é ovelha, evangelista é ovelha, presbítero é ovelha, diácono é ovelha, todos nós somos irmãos. Estava escutando a mensagem de Jorge Linhares, esses dias, ele falava assim: na minha igreja tem deputado federal como membro, na minha igreja tem juiz, na minha igreja tem médico, na minha igreja tem advogados, na minha igreja tem isso, tem aquilo. Mas na igreja, eles não são nada disso. Eles são servos, eles são ovelhas. Olha que coisa. O pobre e o rico se encontraram. Onde está escrito? Provérbios 22:2. A todos os fez o Senhor. Aleluia. Qual é o lugar que não tem acepção de pessoas? Na igreja. Na igreja. Um presidente americano chegou num determinado culto e assistiu o culto. Quando acabou o culto, como ele era o presidente, né, foram conversar os diáconos. Excelentíssimo presidente da República, gostou do culto? Não. Gostou do culto? Não. Gostou do culto? Presidente, não. Mas por quê? Porque eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. E os pregadores, sabendo que eu estava aqui, começaram a pregar sobre questões internacionais que eles nem entendem. Aí, deixaram a palavra de Deus de lado. Começaram a falar muito difícil para impressionar o presidente. Ele não gostou do culto. Porque o presidente da República também precisava do bom pasto. Né? Somos ovelha do bom pasto. Ovelhas da sua mão. Salmo 95:7. Somos ovelhas da sua mão. Se ouvir a voz de Deus, não endurecer os vossos corações. É a mão de Deus que tocou para você ser crente. Você é ovelha da mão do Senhor. Então, alimente sempre o seu espírito. Renove sempre o seu espírito. Tem dias que lemos mais a Bíblia, tem dias que lemos menos, não importa. Mas fique isso na sua mente. Preciso renovar o meu espírito, dia após dia. É o que diz a palavra de Deus. Amém? Oremos então. Senhor, obrigado por essa palavra. O nosso espírito, criado por Ti, não sobrevive de si mesmo. Mas o Senhor habita em nós e quer encontrar muito espaço na nossa vida de adoração e obediência. Tem misericórdia de nós. Nos renova, Senhor, pelo Teu bom Espírito, Senhor, quebrantando nosso coração, fazendo-nos mais úteis, mais frutíferos. Ó Senhor, não sabemos nem orar, mas Senhor, nos atende, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, e renova sempre o nosso espírito. Te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.